Muito bom dia a todos, caros amigos e amigas do Centro Espírita João Batista e de nossa atividade dominical do Grupo de Paz, Evangelização Infanto-Juvenil, Mocidade Espírita Paulo Zerbeto. É com grata satisfação que nós retomamos as nossas palestras virtuais aos pais, hoje, dia 1º de agosto, primeiro domingo do mês, após o nosso período de recesso nas férias de julho. Como sempre fazemos, convidamos a todos, então, que possamos unir os nossos corações, os nossos sentimentos numa prece. Vamos lembrar, então, a maravilhosa prece dominical que o nosso amigo Jesus, nosso irmão maior, Divino Mestre, nos ensinou há quase 2000 anos. A maneira correta de orar, louvando, pedindo e agradecendo. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje e sempre, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos aqueles que nos devem. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos, Senhor, de todo o mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Graças a Deus, graças a Jesus. Hoje, nós temos a grata satisfação de receber novamente o nosso querido amigo e coordenador, Edmur, para que ele refaça, melhor dizendo, a palestra que ele fez no primeiro domingo do ano, primeiro domingo letivo do ano, na abertura dos trabalhos desse ano, no primeiro semestre. Ele vai fazer uma abordagem sobre a culpa. A culpa, uma reflexão espírita, né? Com certeza, ele vai trazer algumas informações melhoradas, atualizadas dessa temática que ele se utilizou no início do ano, né? Nós damos as boas-vindas a todos os amigos que adentrarem. Fiquem à vontade para tecer seus comentários, fazer perguntas e interagir com o nosso amigo palestrante, que tenho certeza que vai nos trazer informações úteis e práticas para o nosso dia a dia, já que essa temática ela é bastante atual, falar de culpa, né? Seja de nós ou seja daqueles que conosco convivem, nos seus mais diversos aspectos, sejam familiares, profissionais, sociais, não importa. É sempre um tema bastante importante para sabermos lidar em nosso aprendizado, em nosso dia a dia, em nosso cotidiano. Sem mais palavras, sem mais delongas, amigo Edmur, fique à vontade, a palavra é sua, a casa é sua, desejo-lhe uma ótima exposição. Obrigado, Walter. O tema realmente ele é atual, né? Como sempre foi, né? Porque a culpa é uma situação em que nós, como pessoas, criamos, né? Para nós mesmos, né? E o que a minha palestra vai levar a vocês é um pouco de mostrar caminhos, né? Sem pretensão nenhuma de querer conduzir a vida das pessoas, mas pelo menos mostrar o como nós devemos encarar a culpa, né? Para que a gente possa realmente viver melhor e viver de uma forma mais tranquila, né? Aqui vocês estão vendo aí? Qual é a definição de culpa? Segundo Jung, né, um psiquiatra, a culpa é o sentimento de ser indigno, mau, ruim, carrega remorsos e censuras, né? Isso foi o Jung que
que definiu a culpa. É um sentimento de ser digno, indigno, mal, ruim, carrega remorsos e censuras. E nós temos também duas causas psicológicas da culpa, que foi psicografado pelo Divaldo Franco, de Joana de Ângeles. A que procede da sombra escura do passado, da consciência que se sente responsável por males que haja praticado em relação a outrem. E a que tem sua origem na infância, como decorrência da educação que é ministrada. Então, aqui ela aborda duas situações. Uma que é das nossas raízes culturais, de origem da infância, né? Onde a gente carrega muito sentimento, né, de culpa de alguma coisa. Por quê? Porque nós sempre fomos criados que era não para fazer aquilo, não para fazer isso, e com isso a gente fica sempre com o remorso da culpa. E também das vidas passadas, né? Coisas assim que a gente carrega do passado. A culpa, ela tem a raiva, né? Você carrega muita raiva, mas mágoas reprimidas, que é igual a culpa. E é autopunição, punição. A gente sempre está se autopunindo, né? Geralmente, nós nunca se sentimos confortáveis, né? Com esse sentimento de culpa. O que significam, para mim, ser culpado ou sentir-se culpado? Tem uma diferença aí, né? É um questionamento que nós devemos fazer a nós mesmos, que o que significa para mim ser culpado ou sentir-se culpado? Porque culpado, você assume todo o erro que aconteceu. Sentir-se culpado é parte daquilo que aconteceu, né? Que não é a mesma coisa. O que significam ser responsável ou sentir-se responsável? É a mesma coisa, é o mesmo sentimento. Ser responsável, né, é você responsabilizar você mesmo por tudo que aconteceu. E sentir-se responsável é parte do problema que aconteceu. Se você fez alguma coisa, participou, porque existe a possibilidade também de nós nos culparmos de uma coisa que nem participamos. Tem muito isso também, né? Eu me sinto culpado de que exatamente e por quê? São perguntas reflexivas para que a gente realmente comece a encarar as coisas como elas são. Porque o que acontece quando nós deparamos com algum problemas que sentimos culpado, nós não sabemos nem por que sentimos culpado, simplesmente assumimos que somos culpados, né? E essas perguntas é de reflexão, porque cada um vai ter sua resposta. Aqui não tem assim o mérito de dizer é por causa disso ou por causa daquilo, porque cada um tem as suas raízes culturais, o seu antepassado. Então, eu me sinto culpado, né, de que exatamente e por quê. Cada um terá a sua resposta. O que eu posso fazer para libertar-me da culpa e sentir-me responsável? O que eu posso fazer para me libertar dessa culpa e sentir-me responsável? Porque existe uma diferença entre ter culpas e ser responsável. Porque quando nós colocamos como responsabilidade de alguma coisa, nós encontramos sempre uma saída para que a gente possa realmente resolver o assunto. Quando a gente se sente culpado, a gente fica inerte, a gente fica praticamente sem fazer algo, sem ação, né? Nascemos com inteligência e livre-arbítrio, porque Deus nos deu o livre-arbítrio e nós nascemos com inteligência. E é por isso mesmo que nós temos que usar. Nós temos que usar o nosso livre-arbítrio e nós temos que usar a nossa inteligência.
não é possível todas as coisas que acontecem a gente ficar inerte e não fazer nada. Nós temos que criar uma ação para resolver. Todas as vezes que nós temos algo que nos agride, nós temos que fazer algo para que isso não ocorra. E de que forma? Adotando ações, não é? Quem se sente culpado torna-se inseguro, vulnerável e impotente. Se forem pais, serão manipulados e extorquidos. Isso aqui é muito interessante, porque realmente quem já não se sentiu inseguro, vulnerável e impotente? Eu já me senti muitas vezes inseguro, vulnerável e impotente. E se forem pais, então, eles serão manipulados e extorquidos. Porque os filhos, eles sempre estão nos testando. Eles estão testando os nossos limites. Todo dia, toda hora, todo momento. E se nós não termos uma ação que vá de encontro àquilo que precisa, eles manipulam a gente. Né? Os filhos manipulam a gente. Eu já fui filho, né? Hoje eu sou pai. Então, eu sei disso, porque eu também manipulava meus pais. Não tenho vergonha disso, né? Os filhos fazem isso, né? E cabe aos pais darem os limites. A culpa tira a liberdade, a segurança, a autoridade e a capacidade de agir. Toda culpa tira a nossa liberdade, tira a nossa segurança, nossa autoridade e a capacidade de agir, porque ficamos sem ação, né? A culpa ela nos deixa inerte. Então, a gente precisa, eu costumo dizer que quando a gente se sentir culpado de alguma coisa, nós temos que pegar essa culpa, embrulhar e jogar no lixo. Ela não serve para nada. Né? A culpa reforça as emoções negativas, dificultando o uso da razão. Você usa muito mais, nós usamos muito mais quando sentimos culpado, mas as emoções. E geralmente as emoções negativas. Né? Sem a culpa, ficamos livres para usar o conhecimento e a sabedoria. Que interessante isso, porque todas as vezes que você não se sente culpado, o teu cérebro ele fica livre para usar o conhecimento que você tem e a sabedoria. Quantas vezes uma pessoa letrada, inteligente, ela não perde, ela usa as emoções negativas porque ela se sente culpado. Ela não usa o conhecimento e nem a sabedoria que ela tem. Que interessante isso, né? Então, a culpa realmente é uma situação muito difícil, né? E todos nós precisamos ter em mente o que tem de características a culpa, né? Característica de quem sente culpa é a preocupação excessiva com a opinião dos outros. Nós temos que esquecer um pouco a opinião dos outros. Nós temos que trabalhar a nós mesmos. Qual é a minha opinião a respeito de mim mesmo e daquela situação? É assim, essa pergunta que temos que fazer para nós mesmos. Não temos que ficar preocupado com os outros. Os outros não vão te dar nenhuma sustentação naquilo que você possa fazer, né? Então, nós temos que esquecer essa opinião dos outros. Sente-se mal quando recebe algo, pois, na verdade, não se considera digno de aceitar o que os outros dão. Eu já tive a oportunidade de receber o presente e ficar meio vendido assim, mas por que eu estou recebendo um presente? Olha que interessante. Eu tive que trabalhar muito isso, né? A gente tem que ficar agradecido porque recebeu um presente, né? Ficar alegre, né? A pessoa lembrou da gente, né?
Mas isso acontece quando a gente se sente muito culpado de alguma coisa. Sente-se mal quando recebe algo, pois, na verdade, não se considera digno de aceitar o que os outros dão. Fala repetidamente sobre o que motivou a culpa. Ele sempre guarda tudo aquilo que ele se sente culpado. Isso aí deixa a pessoa no passado, ela não sai do lugar, ela não consegue evoluir, né? E isso tem que ser trabalhado. A raiva reprimida, fica com uma raiva reprimida, uma mágoa, né? Isso não é bom, isso é tóxico. A pessoa precisa se livrar disso. Dificuldade em assumir responsabilidade pelos próprios atos. Hoje, né, eu tenho trabalhado muito esse lado. Hoje, todas as vezes que eu participei de alguma ação, nem que seja pequena, mas que houve um erro, eu assumo o erro que eu fiz. E sabe o que acontece comigo? Me sinto tão tranquilo, tão leve, tão solto. Mas com um detalhe muito importante: qual é a ação que eu tenho que fazer agora para evitar que isso ocorra novamente? Então, é a dificuldade em assumir responsabilidade pelos próprios atos. Então, a gente sempre está colocando os outros como muleta. Não, mas eu não participei disso, não aconteceu isso comigo, né? Sempre é dessa forma. E sente-se rejeitado, né? A pior da situação, quando se sente muito culpado, é sentir-se rejeitado. A pessoa se sente rejeitada em qualquer situação. Não me convidou para fazer tal coisa porque não gosta de mim ou porque aconteceu alguma coisa, né? Responsabiliza o outro pelo próprio sofrimento. Ele sempre está falando do outro, nunca dele, né? E a doutrina espírita, ela é muito maravilhosa por isso, porque ela debate muito a reforma íntima. E o que é a reforma íntima? É trabalhar nós mesmos. E a gente sempre está dando essa condição para os outros, sempre responsabilizando o outro pelo próprio sofrimento. Não, esse sofrimento é seu, não é do outro e nem o outro provocou. E se provocou, é seu exercício. O que você está fazendo para melhorar essa situação? É esse tipo de pergunta que temos que fazer a nós mesmos, né? Sente-se vítima em algumas e muitas situações. Todas as vezes que nós sentimos culpados, nós sempre estamos dando uma de vítima, né? Em qualquer situação, sempre de vítima. É sempre o outro, nunca é nós, né? Geralmente se pune ficando doente ou sendo vítima frequente de acidentes, ou seja, autopunições constantes, né? Todas as vezes que a gente fica reclamando, sempre fica falando, a gente fica tóxico. E essa toxicidade, ela ocasiona doenças, né? E também falta de atenção. A gente sempre está em frequentes acidentes. E a gente sempre está se autopunindo. Dificuldade em expressar os reais sentimentos. A pessoa que tem muita culpa, ela não consegue expressar os seus sentimentos. Ela tem muita dificuldade. Então, tudo isso, né, eu estou mostrando caminhos para que cada um olhe e verifique dentro de nós mesmos o que podemos fazer. Não consegue falar não. É uma dificuldade imensa de falar não. Por quê? Porque o não traz muita dificuldade para a pessoa que se sente culpada. Então, ela prefere falar sempre o sim, porque o sim não tem que justificar absolutamente nada e não tem que explicar absolutamente nada. Então, é muito interessante
dizer não, trabalhar o não quando é necessário falar não, né? Necessidade em agradar, sempre está agradando as pessoas, nunca agradando a si próprio, né? Nós temos que aprender a nos agradar também, porque nos agradando, nós melhoramos a nossa autoestima. E melhorando a nossa autoestima, nós vamos ter mais o que dar às pessoas, sem cobrar absolutamente nada. Então, todas as vezes que agradamos alguém e não agradamos a nós mesmos, nós vamos cobrar lá na frente essa pessoa. Sempre fazendo algo pelos outros e raramente para si mesmo. Quantas vezes eu não me peguei sempre fazendo muita coisa para os outros e raramente para mim? Não, nós temos que fazer ao contrário, nós temos que nos fortalecer, fazer muito. Isso não é egoísmo não, pessoal. Porque todas as vezes que nós reforçamos a nós mesmos, nós temos o que dar depois. Quando nós damos o que não temos, nós cobramos. Isso é fatal. Dificuldade em fazer algo só para si. Ah, mas isso é um exercício. É um exercício porque quando você não está acostumado a fazer algo para si, você tem um trabalho bastante grande pela frente. Comece com pequenas coisas. Não tente fazer coisas grandiosas para si. Faz pequenas coisas, pequenas tarefas que lhe agradem, pequenas coisas que vai trazer um fortalecimento. E aos poucos vai aumentando. É assim que você quebra essa situação de dificuldade em fazer algo só para si. Não consegue administrar o tempo, pois está sempre sobrecarregado, porque tem muita coisa que fica cuidando da vida dos outros, fica preocupado com situações que não é sua, não é? E praticamente não sobra tempo para si, não sobra tempo para fazer nada, não sobra tempo para... Não consegue administrar o tempo, na verdade, né? E a baixa estima, né? Geralmente, quem se sente culpado tem uma baixa estima. Tem que melhorar essa autoestima, né? E tem que ser trabalhado. A autoestima, você não consegue aumentá-la simplesmente porque você quer aumentá-la. Não, você tem que fazer exercícios, você tem que fazer tarefas para você mesmo, para que você possa realmente melhorar a sua autoestima. Quantas vezes você foi no cinema nos últimos 20 anos? Quantas vezes você foi num teatro, num parque? Né? Começa por aí, coisa simples, né? Quantas vezes você acorda e vê a mudança da natureza, né? Porque a gente perde, quando a gente se sente culpado, a gente perde a sensibilidade da natureza, a gente não consegue observar, né, as mudanças da natureza. Falta de amor próprio, não tem amor próprio, né? Não consegue, exatamente por isso, pela baixa estima. E a culpa pode ser gerada por religião, por morte, por manipulação, por crítica, por regras. Então, aqui, né, a religião ela é muito boa para as pessoas, mas dependendo de como você interpreta, ela pode ser muito tóxica, né? Parece um contrassenso isso, mas não, a religião ela está aqui para nos ajudar, né? Para nos elevar, para nós trabalharmos nós mesmos, para que a gente possa se elevar. Mas dependendo de como você interpreta, isso pode ser ruim. Então, tem que se preocupar muito com isso. A religião ela está aqui para ajudar as pessoas, não prejudicá-la, né? Jamais. É morte, né? Nós temos que lidar com a morte de forma tranquila. A morte é apenas uma passagem de uma vida para outra, né? Manipulação.
temos que se preocupar muito com manipulação, quem manipula, quem não manipula, né? Nós somos manipulados desde a hora que acordamos até a hora que vamos dormir, mas também somos manipuladores. E que tipo de manipulação nós fazemos? Várias, né? É só prestar atenção que a gente sempre está manipulando alguém. Crítica, né? Evitar muita crítica ácida, regras, muitas regras muito rígidas, né? Isso não é bom, tá? Toda uma situação você pode trabalhar de formas diferentes, dependendo da situação. Você cria uma regra muito rígida, você praticamente não tem essa possibilidade. Acusações, repressão, né, rigidez, inflexibilidade. Então, a gente tem que evitar muito que ela pode ser gerada por acusações, repressão. Quantas vezes, né, dentro de uma sociedade, nós não estamos acusando, não estamos repreendendo, temos rigidez e inflexibilidade, né? Julgamento. Quem já não julga, né? Antigamente, eu julgava e executava, acho que não dava 3 segundos, né, de julgar, né? Eu aprendi que não tem que julgar ninguém, né? Não há necessidade de julgar ninguém. Nós temos que julgar a nós mesmos, não os outros, né? Então temos que evitar muito isso, né? Controle, dependência, superproteção, raiva, medo. A raiva, ela não diz para você se ela é boa ou ruim, né? Nós é que temos que entender a raiva. A raiva, ela quer dizer alguma coisa para nós. Então, nós temos que entender a raiva. Agora, quando a gente se sente muito culpado, a gente não consegue enxergar isso. Então, nós temos que aprender a entender quando surgiu uma raiva, o porquê que está acontecendo. De repente, é um motivo a mais para nós nos melhorarmos. Olha que interessante. Quando a gente sente raiva, quando alguém fez alguma coisa que incomodou a nós, opa, tem algo que eu posso melhorar. Por que eu estou ficando com raiva daquela situação? Nós temos que fazer esse tipo de pergunta. Né? Rejeição, abandono, abusos, mentira, prazer, felicidade, dinheiro, sucesso, tudo isso, né, ela pode gerar em culpa. Até felicidade, né? Até dinheiro, dependendo de como você conseguiu esse dinheiro, você pode se sentir culpado, sim. Expectativa, quando a gente coloca muita expectativa em algo, com certeza, quando não dá certo, as frustrações são do mesmo tamanho. E aí a gente fica com muita culpa. A gente tem que evitar muita expectativa. Não podemos colocar muita expectativa, principalmente em cima de algo que você não tem controle. Muitas vezes de outra pessoa. Você cria uma expectativa de outra pessoa, mas a outra pessoa é outra pessoa, não é você, né? Comparações, evitar de fazer comparações e necessidades de agradar. E as consequências da culpa é a autopunição, o medo, o sofrimento, o remorso e a estagnação. A gente fica estagnado, porque a gente se sente muito culpado, a gente se autopune, né? O sofrimento é imenso, cria-se um monte de remorso. Nós temos que evitar tudo isso, né? Doença. Segundo alguns estudos, a culpa está presente em praticamente a maioria das pessoas portadoras de câncer. E por incrível que pareça, eu também sofri um câncer, né? Exatamente numa época muito difícil para mim. Então, realmente tem muito sentido esse estudo que está colocado aqui, né? Então, esse estudo foi bem científico, né? Tristeza
depressão, submissão, prisão emocional e solidão. Tudo isso são consequências da culpa. Dificuldade em impor limites, dizer não. Então, todas as vezes que a gente se sente muito culpado, né, nós temos muita dificuldade em impor limites, em dizer não. Né? Tudo isso que eu estou colocando, né, mostrando caminhos, é no sentido de que a gente viva melhor, que a gente viva tranquilo, como Deus nos quer mesmo, né? A nossa evolução. Nós não nascemos para ser infelizes. Deus nos concebeu para ser felizes, né? Fuga através de álcool, drogas, compulsão alimentar. Então, quando a gente se sente muito culpado, a gente tem muita compulsão. E essa compulsão ela pode ser alimentar, pode ser com drogas, pode ser com álcool. Conflitos internos e nas relações. Dificuldade em sentir prazer. A gente praticamente deixa de ter prazer nas coisas, né? Deixa de viver, porque se sente inerte, né? Muito culpado. Destruição da autoestima e amor próprio. São tudo consequências da culpa. Comportamentos e sentimentos comuns. Os comportamentos são a codependência. A codependência é uma doença que ela é psicológica. Na verdade, a codependência é quando você quer tocar a vida do outro 24 horas por dia, porque você viu um defeito no outro e que você quer corrigi-lo. E Deus já nos informou que Ele nos deu o livre-arbítrio. E o livre-arbítrio, cada um faz o que quer, né? E a gente não consegue contornar o outro, né? A gente pode pelo exemplo, mas não por falação. E aí você cria uma dependência, que é a codependência, em função do outro, que a gente quer corrigir, a gente viu uma falha grave no outro e a gente quer corrigir de qualquer forma. E a gente vive a vida do outro deixando a nossa vida. Manipulação, né? É muito comum, né? O comportamento e os sentimentos de quem tem culpa. Chantagem, faz muita chantagem, ou vou te dar um presentinho aqui para você fazer aquilo, né? Mais ou menos assim. Medo, muito medo, né? Em relação a isso. Impotência, se sente impotente, porque não tem ação, né? Você fica inerte em função daquilo que está acontecendo. E vulnerabilidade. A gente passa a ser muito vulnerável. Dê qualidade à sua vida e viver sem culpa. Olha que interessante, nós temos que diminuir a onipotência. A gente não é Deus, não somos deuses. Nós somos uma pessoa cheia de falhas. E nós não podemos ficar corrigindo o outro, achando que nós somos onipotentes, né? Nós temos que diminuir isso, a autoacusação. Nós temos que diminuir a nossa autoacusação, ficar acusando as pessoas. Arrependimento, nós temos que diminuir o nosso arrependimento. Por que ficar arrependido de uma coisa que você fez? Não, assume. Né? Fica melhor, é assim que você diminui. Diminuir a nossa ansiedade. Né? Eu sou uma pessoa muito ansiosa, né? Eu sou ansioso por natureza, mas eu controlo a minha ansiedade. Quem convive comigo não percebe, mas eu tenho muita ansiedade. Então eu controlo essa minha ansiedade, porque a ansiedade nos atrapalha. Desespero não leva a absolutamente nada. Nós temos que procurar sempre ser calmos, olhar o problema como ele é, né? Perfeccionismo, terceirização e autopiedade.
O perfeccionismo pega eu direto, né? Eu tenho mania de perfeccionismo, né? Eu tenho diminuído bastante na minha vida o perfeccionismo. E isso nos atrapalha. Você querer a coisa certa é uma coisa, mas você querer perfeição, você não consegue. Eu tenho esse problema de perfeccionismo. A gente sofre muito com isso. E eu tenho trabalhado, diminuído isso na minha vida. Terceirização e autopiedade. Terceirizar as coisas para os outros, quando nós podemos fazer. E a autopiedade, né? Sempre dando uma de vítima, né? Dê qualidade à sua vida, né? Aumente em sua vida. Humanidade. Vamos ser mais humanos. Vamos ser mais caridosos. Vamos olhar o outro, as dificuldades que ele tem, que nós temos também. Vamos ser solidários, é isso. Vamos ter responsabilidade. Vamos aumentar a nossa responsabilidade. Libertação emocional. A emoção, ela não diz se está certo ou está errado. Nós vamos ter que trabalhar essa emoção. E aí, quando nós trabalhamos essa emoção, a gente se liberta. Coragem, aumentar a nossa coragem de fazer algo, né? Confiança e segurança. Nós temos que aumentar a confiança nossa e a nossa segurança da nossa vida. E a capacitação, autonomia e autoestima. Sempre trabalhar a nossa autoestima. A nossa autoestima, ela é fundamental para que a gente possa realmente ser mais caridoso, perdoar mais as pessoas, né? Ser mais solidário, né? Culpa, a grande desculpa para não fazer nada. Culpando alguém, você não se responsabiliza e não precisa fazer nada. Olha que beleza! É interessante isso, né? Mas nós temos que trabalhar isso. Todos nós, inclusive eu, tenho isso também, né? Sempre quando acontece alguma coisa, eu vejo a primeira coisa que vem no meu pensamento, será que alguém que ocasionou isso, não fui eu? Culpa imobiliza e responsabilidade chama a ação. A culpa, ela imobiliza, mas a responsabilidade chama a ação. Porque todas as vezes que você se sente responsável, você age. Todas as vezes que você se sente culpado, você se imobiliza, você não tem ação. Julgar menos e agir mais, né? Sentir-se culpados e achar culpados de nada adianta. Então, sentir-se culpados e achar culpados de nada adianta. Não resolve absolutamente nada, porque o problema continua do mesmo tamanho, ou ele aumenta. A partir do momento que nós nos responsabilizamos, nós vamos para a ação e a gente resolve. Perdoar. Quem não perdoa é refém do passado. O grande segredo é perdoar. Mas não é perdoar o outro, é perdoar a nós mesmos. Porque nós nos enganamos quando a gente quer perdoar o outro. Se você não se perdoar, você não perdoa o outro. Você fala da boca para fora. Porque o sentimento fica lá dentro. Você tem que se perdoar. A partir do momento que você se perdoa, você consegue perdoar as pessoas. Aliás, nem há necessidade de perdoar, porque você realmente sabe as dificuldades que o outro tem. Então, perdoa, mas perdoa você primeiro, né? É você que tem que perdoar. Quando a gente se perdoa, a gente fica leve, a gente fica livre, a gente fica solto. A gente não fica com as amarras, né, de raiva, de mágoa, de ódio. Então, nós temos que nos perdoar primeiro. Viva o perdão, viva o sentimento de responsabilidade. E
devemos ser assertivos. Acertar comigo, ou seja, fazer e dizer aquilo que acho que é certo. Não ter dificuldade em fazer isso, não é? Estar consciente dos meus sentimentos e emoções e ser racional. Nós temos que ser racional, mas como que nós somos racional, se a gente não está consciente dos meus sentimentos e emoções? Aceitar a opinião do outro sem precisar concordar com ela. Tem muitas situações em que eu discordei, mas resolvi fazer aquilo que a pessoa solicitou para mim. E eu fiz, e eu tive uma grata surpresa. Funcionou também. Olha que interessante. Então, muitas vezes, o seu caminho vai levar você no lugar bom, mas o outro também. Olha que interessante. Então, o discordar é meio que relativo. Então, você não precisa concordar com a pessoa, mas concorde com a opinião dele, né? Porque ele também já passou por uma situação e deu certo. Transmitir meus pensamentos sem tentar ou precisar convencer. A gente não precisa convencer as pessoas. Nós temos que transmitir os nossos pensamentos sem tentar ou precisar convencer, né? Apenas mostrar, né? Porque todas as vezes que você transmite os seus pensamentos e tenta convencer o outro, você está tentando manipular. Olha que interessante. Aceitar a crítica do outro e saber distinguir o que é verdadeiro e o que é falso, e daí aceitá-la ou não para o meu crescimento pessoal. Então, a crítica ela é muito importante. Para você saber se a pessoa que fez a crítica está certa ou está errada, mas você tem que ter clareza em pensamentos, sem raiva, sem maldade, olhar aquela crítica, se não é para você, descarta. E se for para você, olha que beleza, porque o outro é seu espelho. Você não tem um espelho, você não, muitas vezes tem dificuldade em se enxergar, e o outro te enxerga. Então, é muito interessante quando a crítica ela vem do outro, analisar essa crítica de uma forma mais branda, né? Para saber realmente se aquela crítica ela tem sentido ou não. Objetivos da assertividade é evitar a manipulação, né? Manter os meus objetivos com firmeza e sem brigar. Evitar a pressa em dar uma resposta qualquer, pode refletir antes. Todas as vezes que nós damos uma resposta muito rápida, a gente incorre no erro, né? E todas as vezes que a gente pede um tempo para analisar, muitas vezes a resposta é muito mais assertiva. Poder dizer não quando devo, sem me sentir culpado. Não, quando você diz não, você não precisa se sentir culpado, desde que você analisou que aquilo vai te afetar, né? Se vai afetar, diz não. E por que eu me sinto culpado ao dizer não? Porque acho que vou perder o amor das pessoas. Olha que interessante. Todas as vezes que eu tenho medo de dizer não, porque eu posso perder o amor das pessoas. Isso não é verdadeiro. Muitas vezes, o dizer não, você vai ter mais amor das pessoas para com você do que o contrário. Ela está esperando esse não, né? De uma forma, ela pode não gostar no momento, mas depois ela também vai pensar e vai chegar à conclusão que você estava certa. Porque aprendi que devo dizer apenas aquilo que as pessoas esperam ou querem ouvir de mim, né? Isso é das nossas raízes culturais. A gente tem que sempre dizer aquilo que as pessoas querem ouvir, né?
Então, não necessariamente essas raízes culturais precisam ser trabalhadas no sentido de diminuir essa situação, né? Nós temos que aprender a dizer não sem ficar com o sentimento de culpa. Porque aprendi que tenho que ser sempre bonzinho, né? Tudo faz parte das nossas raízes culturais. Olha, você não pode ser mal, você não pode ser isso. O mal que foi passado para nós, não foi explicado que mal era esse, né? Não podemos criticar os nossos pais porque eles também receberam essas raízes culturais. E isso a gente, de certa forma, age sem pensar, né? Porque sinto que posso fazer tudo para e pelos outros. Logo, cumprir esse dever me faz uma pessoa boa. Nem sempre, né? Temos que analisar isso, né? Nem sempre. Respeito a... Isso aqui é uma pergunta para a gente analisar, né? Para a gente pensar. Respeito à individualidade de cada um? Trato desigualdade os desiguais? Para que haja tratamento adequado e justo entre eles? Isso é uma coisa para a gente refletir individualmente, né? Desenvolvo a empatia pelo outro para que se possa perceber o eu dele? Né? Fazemos isso? Né? Como que eu desenvolvo isso? Nem só pais e professores educam. Existe a autoeducação, que é cada um desenvolver seu próprio eu. Aos outros só podemos mostrar caminhos e prestar informações. É muito interessante isso, né? Porque mostrar caminhos não quer dizer que você tem que exigir que a pessoa faça, mas mostrar caminhos para que a pessoa pense, né? É um caminho bom, é um caminho que você trilhou e que deu certo. Educar não é botar ou enfiar, mas extrair capacidades e obter resultados, né? Nunca goela abaixo, né? Ensinar, sentir com verdade, pensar com justiça e querer com misericórdia. Ensinar é uma tarefa das mais belas, né, que se tem na vida, né? Nós estamos aprendendo e estamos ensinando. Não se retém tudo que se ouve, mas tudo que se vê. A coerência de quem ensina. Todos nós que estamos ensinando, naquele momento, nós temos que ser coerentes, como hoje o Walter colocou no Evangelho, né? Mesmos valores para todos nortearem suas atitudes e comportamentos. E aqui eu coloco assim, famílias de alto risco e baixo risco. Cada um tem o seu grau, né? Eu fiz uma planilha, né? Existem famílias de alto risco que são a disfuncional. A disfuncional, né? Para que vocês possam ter uma ideia, eu sou de uma família disfuncional. Cada um tem um grau de gravidade ou não, né? Família disfuncional, para que vocês possam ter uma ideia, pela Organização Mundial da Saúde, são 96% de família disfuncional no mundo, né? 4% de família funcional. Eu pertenço a uma família disfuncional. Estou trabalhando no sentido de melhorar, né, essa situação. Com certeza eu vou morrer e não vou conseguir fazer minha família ficar funcional, porém melhor do que era antes, né? Família funcional tem papéis, funções, autoridade, deveres e políticas claramente definidos e sem superposição. Ninguém precisa ficar cobrando ninguém, né, para fazer certas tarefas. Vive de mitos, são famílias de alto risco. E família de baixo risco vive a própria realidade. Pessoas autênticas, assumidas, aceitam seus limites sem segredos, nem assuntos proibidos. Codependente é uma família de alto risco. Interdependente, família de baixo risco. Pessoas autônomas,
não se culpam, não se manipulam, são solidárias e cooperadoras. E família de alto risco, desarmônica, família de baixo risco, harmônica. Discutem problemas e não pessoas. Buscam sempre soluções éticas, negociadas e que preservem o grupo familiar e a sociedade. Refletindo sobre a culpa no outro, na família. Quem a sua família acusa de culpado pelo problema? A qualquer problema que surge. Como eles fazem isto? Abertamente, num diálogo direto, ou veladamente usando indiretas? Isso é só para refletir, tá? Eles ou elas acham que culpar pode refazer o passado? O que acham que se deve fazer então? Você concorda com o pensamento deles ou delas? Foi bem discutida a diferença entre culpa e responsabilidade? Ficou claro? Como você pode ajudá-los a entender e sentir-se responsável em vez de culpado? Por um outro lado, vale observar que reconhecer a existência do erro ou do desajuste em nós é sinal de melhoria e progresso. Os espíritos embutidos na inércia não enxergam as próprias necessidades morais. Acomodam-se à suposta satisfação dos sentidos em que se lhes anestesia a consciência, até que a dor os desperte, a fim de que retomem o esforço que lhes compete na jornada de evolução e aprimoramento. Agradecemos, desse modo, a luz espiritual de que já dispomos para analisar a nossa personalidade e abraçando as tarefas de equilíbrio ou reequilíbrio que nos compete efetuar no próprio espírito. Enfrentemos os nossos obstáculos com paciência e serenidade, na certeza de que podemos solucionar todos os problemas da oficina do serviço com a bênção de Deus, alma e coração. Páginas 65 e 66 do Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. Então, aqui ele dá um resumo de tudo que nós falamos, né? E nada muda se eu não mudar. Então, aqui eu encerro a minha palestra, né? E eu deixo aí para os comentários que quem queira fazer, né? Eu fico à disposição. Walter? Nilsana? Onesina? Marcos Neves? Aqueles que quiserem fazer alguma pergunta daquilo que eu falei, né? Bom dia, Edmur, tudo bem? Bom dia, Nilsana. Bom dia. Parabéns pela sua palestra, Edmur, parabéns pelas suas palavras, muita gratidão, muito bem colocadas, muito necessárias, né, para o nosso dia a dia. E acho que esse assunto aí é um assunto que todos nós temos que trabalhar, né, em função, como diz você, da nossa cultura, da nossa, né, da nossa educação familiar. Mas muito obrigada, gratidão, parabéns a todos. Muito obrigado. Obrigado, Nilsara. Prazer em revê-la, estar conosco novamente aqui no retorno das atividades para o segundo semestre. Muito obrigada, eu que agradeço. Obrigado pela presença do amigo Marco Antônio Neves, da nossa querida Onesina também. E parabéns, Edmur, pela palestra, pela exposição, né? Obrigado. Foi bastante equilibrada, bastante coesa, importante para o nosso dia a dia, porque todos nós, né, em algum momento da vida, nós vamos errar, vamos falhar, vamos cair, Nossa! vamos tomar decisões erradas perante a doutrina, perante Deus, perante a sociedade civil, né? E aí vai vir aquele sentimento, né, de culpa, né?
mas o mais importante é que a gente se erga, né? Ninguém está isento de erros. Não, O não. importante é que a gente possa repará-lo na medida do possível, né? E seguir adiante, né? Lembrando assim, né? Eu sempre costumo utilizar um exemplo que é fantástico, absolutamente fantástico, que serve como nosso guia, que é de Paulo de Tarso, o conhecido São Paulo, né? Paulo de Tarso, antes de ser conhecido como o apóstolo dos gentios, de fazer um trabalho imenso de divulgação da doutrina cristã, né? Nos primórdios da religião, ele era Saulo de Tarso. Ele era o doutor da lei, membro do Sinédrio, ele era assim uma pessoa influente na sociedade judaica da época em Jerusalém, e ele condenou um homem, né? Condenou Estevão ao apedrejamento. E assim, mesmo com todos esses problemas, ele ia provocar mais uma morte, que era a de Ananias, né, que morava em Damasco, e na famosa passagem da estrada de Damasco, ele caiu do cavalo, viu uma luz, um clarão, e Jesus apareceu para ele, né? Por que me persegue, Saulo? Né? Jesus viu o potencial de Saulo, né? Ele estava apenas caminhando momentaneamente nas sombras, né? E ele se redimiu brilhantemente, né? Os seus erros não foram apagados da sua história, mas ele construiu uma nova história. Ele deixou de ser Saulo, ele até quis mudar de nome. Não, agora não sou mais Saulo, não sou mais aquele perseguidor. Sou um homem novo, sou Paulo de Tarso, divulgador da doutrina, né? Vou fazer o que o mestre pediu, né? Então, isso é importante dentro desse aspecto, né? Ele nunca deixou de lembrar e ter isso na memória, né? Do condenamento de Estevão, mas ele se renovou, ele se ergueu diante das cinzas e construiu um legado que até hoje nós usufruímos, né? Bebemos dessa fonte, né? Colaborou imensamente na construção do Novo Testamento. Quantas cartas, né, aos Coríntios, aos Tessalonicenses, aos Hebreus, aos Romanos, né? Aos Efésios, quantas cartas ele nos escreveu com passagens brilhantes e inspiradas que nós fazemos uso nas nossas leituras, através de Emmanuel, através de Joana, através de tantos outros espíritos que nos assessoram. Então, obrigado, Edmur. A Onesina, ela quer falar. Pode falar, Onesina. Tá me ouvindo? Estou, sim. Tá. Então, eu não sei assim me colocar assim bonitamente, né, como o Walter, mesmo porque eu desculpa, mas eu não sei, eu não gosto muito de ler, não gosto. Então eu conheço pouquíssimas passagens sobre Paulo de Tarso, Joana de Ângeles, não conheço nada, desculpa, tá? Eu, assim, eu caminho pela doutrina, mas me observando no dia a dia, né, em como eu me comporto, como eu me sinto. E aí, durante a sua exposição, eu, às vezes, até que fiquei com raiva de você, me deu vontade de bater em você, porque parece que você estava me julgando nas suas colocações, Não. tá? Porque tudo que você falava ali, nossa, eu sou assim, eu já fiz isso. Ai, meu Deus, eu preciso fazer aquilo agora, né? Então, assim, eu fiquei pensando em como eu me comporto com as pessoas que convivem comigo, né? Aí eu pensei assim, poxa vida, eu julgo as pessoas e depois eu me culpo por ter julgado as pessoas, né? Porque eu não comi o mesmo prato de sal que elas comeram para chegar até aqui, né? Então, eu não posso julgar se eu não vivi a mesma história, se eu não tenho, às vezes, umas raízes, né? E eu não passei pelas mesmas situações, boas ou ruins, que trouxeram elas até aqui, né? E também não posso me culpar
se eu não consigo agir como elas, porque eu também comi outro sal, andei por outros caminhos e vivi outras situações. Então, eu acho que no final da sua exposição, eu falei, olha, eu acho que não tem nada que uma boa xícara de café e um pão de queijo não resolva. Então, fica cada um na sua vivência, mas dá para a gente conviver, né? Tanto dentro da família como socialmente, tem necessidade dessa exigência toda, dessa culpa toda, de se autopunir o tempo todo ou rejeitar os outros, né? Por conta das colocações, de como a pessoa vive. Então, assim, no final me deu vontade de te beijar, tá? Porque valeu a pena. Muito obrigada, Edmur. Obrigada mesmo. Tudo bem, tá certo. Mas quando a gente sente raiva, que nem você sentiu, é interessante você analisar, rebobinar internamente de você e descobrir o que você fez você ficar com raiva, porque muitas vezes é algo para você trabalhar dentro de você mesmo, entendeu? Para que você possa realmente trabalhar esse lado, né? Porque a gente tem que viver livre de amarras, né? E Sim. o que faz a gente viver com as amarras é aquilo, passado, nosso passado, os antepassados nossos, né? As vidas passadas e também as nossas raízes culturais. Tá, é isso mesmo. Mas sem ficar com raiva, tá? Então, é que olhar para dentro, olhar para dentro da gente mesmo meio que dói o pescoço, né? Então a gente prefere olhar tudo. Mas assim, foi muito bom, eu nem esperava que eu fosse fazer essa revolução, assim, ter tanta coisa para olhar, assim, com colocações assim tão simples, né? Tão diretas, É né? simples. A gente espera sempre alguma coisa profunda, né? Mas não, uma única palavra já faz uma mudança muito importante dentro da gente. Muito obrigada mesmo, Nada. viu? Obrigado, digo eu. Ok. Vale. Agradecemos. Fala, Marco. Oi, Marco. Parabéns, tá, meu irmão? Obrigado. Você está numa serra hoje lindíssima, né? Eu resolvi aí, como tá frio, né? Eu resolvi ficar a caráter. Pois é. Desejo a todos um excelente segundo semestre, tá? É bom estar de Para volta, todos nós. feliz, tá? E uma boa semana para todos. Um grande Obrigado. abraço. Para todos nós. Isso, para todos nós também, e vamos lembrar dois avisos bem rápidos, né? Primeiro, hoje, dia 1º de agosto, nós adentramos o mês em que o Centro Espírita João Batista comemora o seu aniversário de fundação. No dia 16 de agosto de 1940, há exatos 81 anos, a casa era fundada por ilustres cidadãos e cidadãs aqui de Jundiaí. E nós temos como costume desenvolver um ciclo de palestras comemorativas justamente a este aniversário. De que forma? São palestras com ilustres palestrantes convidados, alguns expositores renomados, conhecidos da casa, da cidade ou de outras cidades, que comparecem trazendo um tema, com sua livre escolha, a cada sábado. Então, iniciaremos no próximo sábado, dia 7. Eu encaminhei, inclusive, no grupo do WhatsApp o cartaz. Teremos as palestras comemorativas, sempre iniciando nas 15 horas da tarde. Todas, obviamente, virtuais, e nós encaminharemos o link convite para acesso por vocês, seja pelo celular ou pelo computador, o que preferirem, tá bom? Fica aqui o convite, se vocês puderem divulgar, igualmente divulgar aos seus amigos, familiares, né, de outras casas, se puderem acessar e estar presente conosco nesse ciclo comemorativo que se inicia no próximo sábado.
Nos próximos 4 sábados de agosto, então estaremos apresentando e divulgando esses 4 momentos, ok?